Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, o melhor vinho e as profecias. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. João 2,10. Todo cristão já ouviu em algum momento a história das bodas, onde Jesus transforma a água em vinho. Mas permita-me colocar-te uma pequena analogia. Em determinado momento, o vinho acaba e os homens vão pedir a Maria que resolva o problema. Maria diz: fazei tudo quanto ele, Cristo, vos disser. Jesus diz: enchei os vasos de pedra de água até em cima. Tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando o vinho é provado, o mestre-sala diz ser este o melhor vinho. O melhor vinho foi o que ficou para o fim, considerando que nada de novo debaixo do sol e que o que foi feito, isso se há de fazer de novo. Eclesiastes 1,9. Vejamos, o tempo é o nosso tempo. Um tempo em que a verdadeira palavra de Deus, as verdadeiras profecias, estão sumindo das igrejas e as pessoas começam a pedir milagres a Maria. Milhões pedem milagres a Maria. Um tempo em que se fariam romarias aos montes até as Aparecidas em busca de milagres. Um tempo em que a verdadeira Maria, não a Maria que os padres ensinam, se pudesse, diria a todo servo de Deus o que deve fazer: ir a Jesus e fazer tudo o que ele diz. Ou seja, um tempo em que devemos ir a Cristo e não a templos, porque os templos hoje são mais importantes que o próprio fundamento dele, que é Cristo. Um tempo em que precisamos entender e viver de toda palavra que sai da boca do Senhor e não da palavra que ensinam as igrejas ou os falsos pastores. Devemos, como cristãos, encher nossos vasos de pedra, já moldados pela rocha viva da palavra de Deus, a água viva, e encher até em cima. Uma vez cheios da água da vida, da palavra de Deus, não ficar esperando milagres, mas simplesmente levar e repartir o que recebemos, como disse Jesus: ide e servi. A água que recebemos de Deus, a sua palavra, deve ser compartilhada com todos quantos possível. Um tempo em que perceberemos que, de fato, o melhor da palavra de Deus foi reservado para este nosso tempo, este vinho maravilhoso, neste tempo, o tempo do fim, porque, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10:11. A história do ser humano é contada de Gênesis a Apocalipse. Nas primeiras páginas da Bíblia encontramos o pecado entrando neste mundo e criando todo o problema em que hoje nos encontramos. E nas páginas finais do Apocalipse, encontramos o pecado sendo erradicado do mundo. Esta é uma analogia também ao melhor vinho oferecido por Jesus. Numa época em que o vinho de Babilônia, doutrinas falsas e falsos ensinos, é oferecido e tem embriagado a todos. E outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14:8. Esta época, em que o vinho de Deus, a sua melhor palavra, suas profecias têm desaparecido das igrejas, Deus, em sua misericórdia, está chamando os seus servos a que corajosamente estudem as profecias e estudem um livro em particular. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo.
Apocalipse 1:3. Ao estudarem este livro maravilhoso, o Apocalipse, ao encher este templo do Espírito Santo, ao encher estas pedras vivas desta água maravilhosa contida neste livro, esta água se transformará no vinho de Deus, o último que será oferecido a todos e que será o único capaz de fazer frente e anular a embriaguez das nações pelo vinho de Babilônia. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, o achar servindo assim. Mateus 24, 45 e 46. O sustento ao seu tempo, as profecias, a verdade presente e o último vinho a ser oferecido ao mundo é o melhor. E é de fato o instrumento de Deus neste tempo para despertar as igrejas e eliminar a corrupção do meio delas. Não havendo profecia, o povo se corrompe, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, 18. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Este vinho que os mestres Salas, os responsáveis pelas festas do Senhor, pastores, líderes de igrejas e membros, não sabem de onde vem, sabem somente os servos de Deus sua origem. Não foi aprendida nos cursos de teologia modernos, não foi aprendida nas igrejas institucionais e tampouco dos doutores ou pastores com seus títulos formados nas universidades contaminadas pelo romanismo católico e babilônico. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. É do Santíssimo, onde há uma porta aberta aos servos de Deus. É de lá que vem esta água da vida, que uma vez recebida na terra, transforma-se neste vinho que irá iluminar finalmente a terra com a glória de Deus. É de lá, e somente os servos de Deus, que seguem o Cordeiro por onde quer que vá, sabem exatamente onde está este rio, e somente os que pela fé adentram o Santo dos Santos é que conhecem sua origem e podem recebê-lo. Assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 10, 19 e 20. Servos de Deus, com ousadia e pela fé, entremos no Santíssimo por este novo caminho, um caminho que só pode ser encontrado através das profecias e que será revelada no Apocalipse, sobre uma porta aberta à igreja de Filadélfia, onde o rio da água da vida nos aguarda, e com a mesma fé enchamos nossas taças, nosso templo e nossa mente com a água da vida. Na fila do banco, no esperar do estacionamento, no tempo em casa, na espera do atendimento, jogue para dentro gotas ou rios da água da vida, tanto quanto puder. Lembra-te que a boca fala do que o coração está cheio, e ao levar e compartilhar a água da vida com outros, verá que o Apocalipse, esta água oferecida ao sedento, se bebida de forma correta, ao permitir que seja interpretada pela própria palavra, se transformará em um vinho maravilhoso que irá iluminar a terra com a glória de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, segundo Pedro 1:20. Aqueles que apenas repetem o que ouviram de pastores sobre o livro do Apocalipse, que acham que é um mistério, que é difícil, que só fala de pragas, desastres, etc, 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 não entenderão quão maravilhoso é este vinho de Deus. Mas faça o que fez o mestre Sala. Prove, mas prove por você mesmo e depois nos conte sua experiência. Pense nisso e que Deus seja contigo.